Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro simpósio multidisciplinar de infectologia da LAMIA, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco e a Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Me chamo Cristiane Machado, sou aluna de Medicina na Universidade Federal de Pernambuco e integrante da LAMIA. Agora, temos a honra de apresentar nosso palestrante, Dr. Bruno Ishigami, que é médico infectologista. O tema da palestra será infecções sexualmente transmissíveis em homens. Abaixo deste vídeo há um formulário para caso você tenha alguma dúvida sobre a palestra do Dr. Bruno. No mais, desejamos uma ótima palestra e um ótimo evento. Boa tarde, meu nome é Bruno Ishigami, sou médico infectologista pelo Oswaldo Cruz. Infelizmente, não pude estar ao vivo com vocês nesse momento. Fui convidado por Aline Gomes e por Tiago Afonso para participar desse evento, para falar sobre infecções sexualmente transmissíveis na população masculina, né? Tenho experiência com isso, principalmente por conta da Clínica do Homem do Recife, que é vinculada da ONG HF Brasil, e aqui a gente faz um trabalho voltado com infecções sexualmente transmissíveis, testagens, tratamentos e por aí vai, e queria compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Espero que eu consiga esclarecer alguns pontos, certo? Infelizmente, não estou conseguindo participar ao vivo, por isso estou gravando essa reunião. Vou aqui compartilhar a tela com vocês, tá certo? Para a gente começar a apresentação. Vamos lá, né? Quando a gente fala no contexto de infecções sexualmente transmissíveis, né, na população masculina, a gente tem algumas peculiaridades, e por isso a gente escolheu para ficar como tema, né? Sou Bruno Ishigami, como já falei, médico infectologista pelo Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Atualmente trabalho no Oswaldo Cruz, na Wellness Center Clínica do Homem da HF Brasil e no Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa. Em relação ao conflito de interesses, não tenho conflito de interesses com essa apresentação. E falando um pouco da Clínica do Homem do Recife, que é o relato de experiência principal e é o que me dá mais bagagem hoje para falar sobre esse assunto. A Clínica do Homem do Recife, ela chega num contexto aqui em 2018, certo? Porque a gente percebia o quê? Um dos indicadores que a gente tinha é a quantidade de sífilis congênita aqui no estado. Sempre foi um dado que vem e piora. E quando a gente ia analisar as causas dessa sífilis congênita, o porquê do homem não estar se tratando, enfim, vários motivos, a gente via que é porque o horário de funcionamento não tinha para esse homem ir trabalhar, porque a maioria das unidades de saúde funciona até 5 horas da tarde, é uma coisa que tem mudado, mas ainda é uma realidade, né? E também a dificuldade no autocuidado. E nesse contexto a gente chega aqui em maio de 2018 com a ideia de prestar esse atendimento à população masculina. E aí, começando sobre os homens e o autocuidado. A gente percebe, né, a gente vive em uma sociedade que é machista ainda, é bastante patriarcal, e esse machismo, ele traz consigo vários problemas, né? Vários problemas estruturais, que não vale a pena mencionar por aqui, mas para a saúde do homem, que é o enfoque da gente, tem um impacto no autocuidado. Como assim o impacto no autocuidado? O homem, historicamente, o que é que a gente percebe? Que ele geralmente não procura serviço de saúde, ele tem essa vergonha, ele não tem esse autocuidado com o corpo, ele durante o processo de formação, né, da masculinidade, precisa se mostrar forte, precisa se mostrar viril, precisa mostrar que está ali para tudo, para toda hora. E essa noção aí acaba prejudicando o nosso autocuidado enquanto homem. E isso é um reflexo que a gente vê no nosso dia a dia, a mortalidade, quando a gente vai comparar a mortalidade na população masculina é bem maior, de várias doenças, né? Quando a gente vai comparar a expectativa de vida, em média, um homem vive 10 anos a menos que a mulher, e muito disso, tipo, o homem morre mais por acidente, morre mais por violência, enfim, por uma série de coisas, mas isso reflete nos cuidados de saúde de forma geral, porque o homem geralmente não tem esse cuidado com a alimentação, não tem uma rotina de atividade física, e quando tem, é muito mais pela imagem do que pelo cuidado com o corpo em si,
E isso já parte um ponto principal, que é o quê? Essa falta de autocuidado tem várias repercussões e no contexto das infecções sexualmente transmissíveis isso também é uma realidade, porque não existe uma rotina de testagem, principalmente para HIV, sífilis e hepatites virais, a gente não vai ter aquela noção de cuidar do corpo, de conhecer o corpo, conhecer o genital, conhecer o pênis, conhecer o testículo, ter essas características, que aí surge alguma lesão e o cara vai deixando lá, muitas vezes por vergonha, muitas vezes por relaxamento, enfim, são várias barreiras nesse processo. E aí a ideia é que a gente tenha que quebrar isso aí, né? A gente precisa quebrar essa noção de autocuidado da masculinidade, essa noção de masculinidade viril e trazer para esse lugar um pouco de fragilidade mesmo, como um corpo que necessita de cuidado. E por isso eu acho interessante falar sobre esse tema, principalmente agora, né? A gente está acabando novembro sobre a saúde do homem e a gente discute saúde do homem nessa abordagem, como a falta de autocuidado do homem com o próprio corpo por conta de todo um contexto social. E aí, como eu tinha falado, né, a sífilis congênita parte como mote para a clínica do homem ter a percepção também de que, oh meu Deus, realmente, a gente está fazendo o pré-natal das mulheres, se a mulher está fazendo pré-natal, teoricamente, está sendo solicitado os exames lá de sífilis, então ela está fazendo o tratamento e ainda assim a gente está tendo sífilis congênita. O que é que está acontecendo? Quando a gente ia avaliar, era o homem que não se tratava, né? Em vários casos o homem não quer se tratar porque ele diz que não está sentindo nada, diz que não tem horário, tem vergonha às vezes de procurar esse atendimento lá na unidade básica de saúde da família, porque vão ver que ele está lá, enfim, uma série de problemas. Então, esse slide é só para mostrar que a sífilis congênita serviu como um dos motivos pelo qual a clínica do homem veio para Recife. E aí, dentro disso, né, a gente tem todos esses outros motivos que eu tinha falado anteriormente sobre a noção de autocuidado, um horário mais estendido e por aí vai. Outro contexto que eu acho importante abordar é a questão da sexualidade, né? Aí é um relato pessoal, uma experiência pessoal, não tem como eu falar por todo mundo, né? Mas quando a gente vai ter essas conversas sobre sexualidade, é uma rotina. A gente pergunta na clínica com frequência, não, e aí, quando foi a última testagem? Mas lá na anamnese mesmo, com frequência eu pergunto, e aí? Em algum momento foi orientado sobre sexualidade, sobre as formas de sexo, sobre o que é seguro, sobre como se proteger? E não. De forma geral, não existe essa orientação. A gente aprende sobre sexualidade vivendo, né? E basicamente isso, porque é pouquíssimo conversado nas escolas, é pouquíssimo conversado dentro dos lares, é pouquíssimo conversado entre os amigos. Quando a gente conversa entre os amigos, é no sentido muito mais de piada, muito no sentido de contar vantagem, muito no sentido de dizer o que fez, o que não fez, quem pegou, quem deixou de pegar. E a partir daí a gente tem um bocado de problema, né? Porque, mais uma vez, a gente não trata a sexualidade como com a noção de cuidado, a gente não dá essas orientações. E essa falta de orientação acarreta em vários problemas aí na repercussão do cuidado do homem com a própria sexualidade. Sobre, por exemplo, que práticas são seguras, que práticas são mais arriscadas, seguras e mais arriscadas. Eu não gosto de... Para também a gente não estar taxando, isso está errado, isso está certo, sabe? A gente tem que ter muito esse cuidado para preservar a autonomia de da pessoa com quem a gente vai conversando. Só que aí tem alguns tabus em falar sobre infecções sexualmente transmissíveis. Aí, sexo, a gente tem uma sociedade cristã, né? Então a gente carrega ainda essa culpa cristã, essa noção do sexo como pecado, o sexo como prazer ainda é uma coisa meio conflituosa, parcialmente aceita na sociedade, e a gente não admite isso. A sexualidade e todas as suas complexidades, identidade de gênero, orientação sexual, isso é um problema para a gente. Os estigmas da sexualidade e desse comportamento sexual também existem, todo mundo sabe disso, né? Uma pessoa que é homossexual, bissexual, enfim. Tudo isso traz uma repercussão, traz um impacto. O homem que chega com a lesão é visto como, será que esse é um cara sujo? Será que quantas pessoas, que tipo de pessoa ele está se relacionando? E a gente precisa superar esses tabus, assim como as práticas sexuais.
sexo oral, sexo vaginal, sexo anal, outras práticas sexuais que não necessariamente precisam da inserção do pênis. A gente precisa conversar sobre isso para entender o que é esse contexto da sexualidade, quais são as práticas sexuais que oferecem risco, as práticas sexuais que oferecem menos risco, e por aí vai, para a partir disso, mais uma vez, preservar a autonomia do paciente. Outro tema também recorrente enquanto tabu é a infidelidade. Se eu estou tratando de infecção sexualmente transmissível e de sexo, o que é que acontece várias vezes? Atendo pessoas que traíram seus companheiros, traíram suas companheiras, mas é aquela, não cabe a mim, enquanto profissional de saúde, fazer esse julgamento. Essa pergunta sobre, traiu, não traiu, é só para eu definir quantas pessoas eu vou precisar fazer o tratamento, entendeu? Mas sempre com cuidado de não emitir um julgamento, não emitir caras e bocas que condena o cara porque ele traiu a mulher, condena o cara, o parceiro lá porque traiu o outro parceiro, mas fica naquela. Não cabe a mim, enquanto profissional de saúde, dizer, tu foi traído. Por exemplo, chega lá um cara com corrimento uretral, relacionamento fechado há, sei lá, 3, 4 anos e agora surge um corrimento uretral. Minha função ali é tratar, eu faço a pergunta, e aí? Tem relação com outras pessoas? Não. Beleza, não tem relação com outras pessoas, tu precisa tratar teu parceiro. Acabou, não cabe a mim dizer se o parceiro está traindo, se não está, enfim, isso não acrescenta em absolutamente nada na consulta. Entendo que tem todo um contexto por trás, mas não sou eu que quero trazer esse problema, entendeu? Quem tem que refletir sobre isso é o paciente com quem eu estou conversando. As informações que eu dou ao perguntar, transou com outra pessoa fora do relacionamento? Se ele falou não, com a lógica, ele consegue perceber que então alguém transou, entendeu? Então não cabe a mim fazer essa avaliação, esse julgamento, enfim, definir se ele foi traído ou não e deixar isso claro para ele. Minha função ali é acolher e resolver o problema de saúde dele naquele momento. Se a gente vai conversar sobre a infidelidade, se ele quiser conversar, a gente conversa. Se ele perguntar, a gente conversa, mas não cabe a mim apontar, não cabe a nenhum profissional de saúde fazer isso, na verdade. E outro problema era o horário de atendimento. Infecção sexualmente transmissível não é uma emergência médica, né? Então, as UPAs muitas vezes negam esse atendimento e ainda assim a pessoa precisa de atendimento. Aí o homem trabalhava até 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, no horário comercial, aí quando chegar no posto de saúde não tem como fazer o tratamento. E nessa proposta a gente tenta aumentar para até as 9 horas da noite, de 1h30 às 9 horas da noite. E aí, uma coisa que a gente sempre reforça aqui na clínica é a preocupação constante em não reforçar o estigma, seja ele qual for. Seja estigma em relação à orientação sexual, à prática sexual, à infidelidade, o que quer que seja. Não cabe a gente fazer esse juízo de valor. A meta da gente é acolher o paciente e fazer uma clínica livre de estigmas. Claro que tem situações em que a gente erra, em que a gente chama errado, comete algum deslize durante a consulta, enfim. Mas é uma coisa que a gente tem que estar atento na nossa rotina, na nossa prática clínica. E aí, agora voltando um pouco para o tema em si, né? Só para a gente ter uma noção, esses são as manchetes dos jornais da época do surgimento do HIV. Isso aqui é um jornal de 1983 e aqui a gente vê, né? Peste gay já apavora São Paulo, câncer em 41 homossexuais, relatos de pneumonia por pneumocistose no início da década de 80, quando surge o HIV. E nesse contexto do surgimento do HIV, certo? A gente começa a falar mais sobre o manejo dos pacientes com infecções sexualmente transmissíveis. Em 91, a OMS, né, numa convenção em Genebra, lança esse relatório falando sobre o manejo de infecções sexualmente transmissíveis, motivado muito por conta da pandemia de HIV que estava se espalhando e dessas causas aí. ISTs entre as causas mais comuns de adoecimento no mundo, doenças que geram muitas comorbidades, relação entre HIV e ISTs, por isso o HIV é tão importante,
é um marco real, assim, tanto na nossa história, na história humana o HIV é um marco, na história das doenças infecto-contagiosas o HIV é um marco, nas infecções sexualmente transmissíveis não seria diferente. E aí surge também uma necessidade de abordagem por profissionais de diversas áreas. Não é só o médico que tem condições de abordar a infecção sexualmente transmissível. Na atenção básica, o enfermeiro é altamente capacitado para isso. Então, no contexto de a gente conseguir produzir um material, conseguir abordar as infecções sexualmente transmissíveis, a OMS lança esse protocolo para categorizar a clínica de cada IST, para servir como um guia mesmo de tratamento, de orientação e por aí vai. E aí surge o conceito de abordagem sindrômica, lá em 1991, que é o que o Ministério da Saúde usa até hoje, e é o que a gente usa também no nosso dia a dia. É um método altamente eficaz, altamente resolutivo, a gente consegue destrinchar muito bem cada síndrome clínica dentro do contexto de infecção sexualmente transmissível e, a partir disso, definir qual é o melhor tratamento. Passando por cima, mais uma vez, só para reforçar uma coisa. Meu objetivo com essa apresentação não é falar sobre terapêutica, eu acho que isso é uma coisa que a gente pega além dos manuais do Ministério da Saúde. Tem o PCDT de 2019 do Ministério da Saúde, você acha muito fácil, bota aí na internet, PCDT, infecção sexualmente transmissível 2019, vai aparecer. Eu quero mais abordar outros temas aqui, né? Fazer outra perspectiva. E aí dentro do contexto de abordagem sindrômica, a gente divide aqui síndrome de úlcera anogenital, síndrome de corrimento uretral e síndrome de verruga anogenital. A partir dessa abordagem sindrômica, a gente consegue a quantidade de agente etiológico aqui do lado que a gente consegue abordar. É uma abordagem fácil, guiada por protocolo. Qualquer pessoa tem a capacidade de fazer, porque a gente tem que imaginar que a OMS ela não está falando só do Brasil, de um país de primeiro mundo, enfim. Ela está falando de países subdesenvolvidos, de países, tipo, alguns contextos de subdesenvolvimento na África, onde não vai ter médico para todo mundo, onde não vai ter sequer muitas vezes enfermeiro para todo mundo. Então, nesse contexto de abordagem sindrômica, a gente facilita a chegada ao diagnóstico e facilita a forma como a gente vai abordar. Vantagens: diagnóstico e tratamento rápido, barato, simples e efetivo. É uma oportunidade para testagem também. É uma oportunidade de notificar e tratar as parcerias sexuais. E, principal, informar, educar, comunicar e conseguir aconselhar e acolher esse paciente. Nessa consulta, a gente tem que acolher a pessoa que está ali na nossa frente. E aqui só alguns relatos rápidos, né, mostrando por que o HIV é tão importante nesse contexto, porque se percebeu em 1999 isso, como o HIV estava muito associado com outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, a partir do momento em que a gente lança um protocolo de abordagem para a infecção sexualmente transmissível, a gente também está abordando o HIV. A partir do momento em que eu reduzo sífilis, cancro mole, herpes, eu consigo diminuir a porta de entrada para o HIV e, consequentemente, diminuir a taxa de infecção pelo HIV, que é uma coisa que a gente vem tentando fazer até hoje. E aí, mais uma vez, outra revisão sistemática, falando sobre o papel das infecções sexualmente transmissíveis e o HIV, né? A relação que elas têm. Mas outro trabalho, isso é uma coisa muito bem estabelecida, eu só quis reforçar isso, né? Mostrando que a incidência de HIV em homens que fazem sexo com homem, diagnóstico sequencial às infecções sexualmente transmissíveis. Então, isso é uma coisa, isso é de 2016, vê? 91 a ONU lançou isso e continua sendo uma coisa discutida pela importância do tema. Então, hoje, os guidelines de abordagem sindrômica já são vários, tem da OMS, o Ministério da Saúde, né, alguns lugares da África, como a Etiópia, o CDC nos Estados Unidos usa, a Europa também usa, que é como se fosse o CDC europeu, também usa essa abordagem para mostrar que é uma abordagem realmente eficaz. Então, recomendo que vocês aí da Liga de Infectologia olhem com carinho para a abordagem sindrômica, é altamente resolutivo, é barato, enfim, a gente consegue um retorno muito bom com esse tipo de tratamento.
E aí, em 2016 mesmo, se eu não me engano, a OMS lança as metas para o fim das ISTs, né? Com frequência eles vêm lançando essas metas para a gente conseguir vislumbrar um futuro um pouco mais confortável. A ênfase é garantir uma qualidade de vida sexual e reprodutiva, garantir uma redução da mortalidade infantil, falar sobre a relação com HIV e câncer, por exemplo, HPV, e os custos para o sistema de saúde, né? A gente sabe que infecção sexualmente transmissível, apesar de ser uma infecção barata, de se tratar, no caso, quando a gente fala numa perspectiva ampla, né, gera muito custo, principalmente quando a gente vai falar em câncer de colo de útero, em HIV, hepatite B, hepatite C, são tratamentos caríssimos, e nesse contexto a ONU tem a preocupação também em reduzir as metas. Agora, mostrando aqui um pouco dos números lá da Clínica do Homem, só para vocês terem uma noção, né? Total geral de atendimentos, já tivemos 32.526 atendimentos, a gente chegou aqui em Recife em 18 de maio, 864 casos de HIV, 3.200 de sífilis, hepatite B, hepatite C e por aí vai. Só para a gente ter noção como a gente trata a infecção sexualmente transmissível, a gente tem um volume de atendimento muito grande e a ênfase da gente é a abordagem sindrômica, porque a gente percebe que essa é uma forma barata e efetiva de se tratar. E aqui só para vocês terem a noção da taxa de positividade da clínica da gente, HIV 6,4%, sífilis 23%, hepatite B e C é menos, porque são doenças menos prevalentes mesmo. Hepatite B, principalmente por conta da imunização, hepatite C, por conta da redução do uso de drogas, né? Maior cuidado nas transfusões sanguíneas e por aí vai. E aqui mostrando a situação das ISTs no mundo, né? Aqui só clamídia, gonorreia, sífilis e tricomoníasis. Nas Américas, 64 milhões, na África, 63 milhões, Europa e Ásia, 31 e 18 milhões, 142. Veja, a quantidade é absurda e por isso é um problema global. Então, as metas para 2030, que a OMS estipula, são 90% de redução na incidência de treponema pálido, 90% de redução na incidência de gonorreia, redução para menos de 50 casos em 100 mil de sífilis congênita em 80% dos países e 90% de cobertura na imunização com HPV. Então, a gente vem nesse sentido de tentar reduzir essas infecções, garantir um rastreio de sífilis melhor, tentando imunizar a população contra o HPV. No atendimento a portadores com IST, eu gosto dessa figurinha que é meio que para ilustrar. O médico está lá para ajudar, ele chama e quando chama, a gente vai julgar o cara que está ali na nossa frente, o cara já está adoecido, a gente coloca ele numa situação pior porque a gente vai apontar os erros dele, vai condenar, julgar, enfim. Não sejamos esses profissionais de saúde. Vamos tomar cuidado, a gente está aqui para acolher o paciente. E aqui, mais uma vez, não somos juízes. Nossa função não é julgar aquela pessoa que está ali na nossa frente, não é apontar o dedo, não é condenar, nada disso. A gente está aqui acolher, conseguir compreender o contexto que a pessoa vive, conseguir alinhar essa conversa dentro de uma realidade saudável, dentro de uma realidade segura. Então, por favor, quando forem atender infecção sexualmente transmissível, quando for atender pessoas em situação de fragilidade, vulnerabilidade, acho que é uma oportunidade excelente de a gente trabalhar empatia, trabalhar compaixão, conseguir abordar de forma sutil, de forma educada, de forma acolhedora, principalmente. E aí, no PCDT, ele tem essa noção de que falar sobre infecção sexualmente transmissível é um problema, para além de todos os tabus que eu falei, mas é um problema para a equipe de saúde. Então, ele lança algumas orientações gerais que eu acho extremamente interessante. Só citar uma, né? Que é estabeleça uma rotina de perguntas a todos os usuários sobre sexualidade, diálogo sobre sexo e práticas sexuais. Por exemplo, chega um paciente para mim e eu pergunto, opa, tudo certo? Me apresento. Transa com homem e mulher os dois, sempre, para todo mundo, independente. Isso cria uma rotina e, a partir do momento em que você trata com naturalidade, o paciente vai encarar com naturalidade também. Isso facilita nesse processo. Mas é aquela. Desenvolva seu próprio estilo de abordar,
Reflita sobre a sua própria sexualidade para conseguir conversar de forma leve sobre a sexualidade do outro. Mais uma vez, evite julgamentos prévios, não assuma conceitos prontos. A menos que você pergunte, não há como conhecer a orientação sexual, os comportamentos, práticas ou a identidade de gênero de uma pessoa. Conversem sobre isso, estudem sobre isso, compreendam o tema que vocês estão falando, para que você não cometa o erro, tipo, e se cometer um erro, já cometi erro de, tipo, tá lá na ficha, nome do paciente, nome social, o nome social estava escrito menor, o nome civil maior, chamei pelo nome civil, quando vi era um paciente trans, e aí todo aquele constrangimento, desculpa, realmente não tinha visto, perdão de verdade, é um péssimo quando isso acontece, mas reconhecer o erro é a melhor saída. Respeitar os limites do paciente, certo? Linguagem não verbal, entender os sinais que o paciente está dando, por exemplo, vou dar um diagnóstico de HIV para uma pessoa, se eu percebo que o cara está ali, que a pessoa está ali retraída, não vale a pena estar forçando a barra, ele não vai compreender o que está sendo dito. Então, acho que é importante respeitar esses limites, reformular algumas perguntas que a gente faz, que muitas vezes a gente cai no erro de fazer uma pergunta muito técnica e isso dificulta para o paciente. Então, conferir se o paciente está compreendendo tudo que foi falado. Observar próprias áreas de desconforto, né? Isso é uma coisa fundamental, como eu falei. Quer falar sobre sexualidade? Vamos desvendar a nossa própria sexualidade e encarar com naturalidade isso aí. Informar que as mesmas perguntas são feitas a todas as pessoas, até para quebrar, tá perguntando porque achou que eu tenho jeito afeminado, enfim. Mas usar termos neutros inclusivos, parceria ao invés de namorado e namorada, para não gerar outra situação de constrangimento. E quando estiver atendendo uma pessoa trans, pergunte como esta prefere ser chamada ou identificada. Não custa absolutamente nada, custa zero você chamar uma pessoa pelo nome social. Se a pessoa tem um nome social, é porque isso é importante para ela. Você não chamar por qualquer coisa é falta de empatia sua, falta de compaixão, falta de consideração. Levem isso em mente, tenham isso em mente. Quando for lá, ver que uma pessoa trans não está registrado o nome social, pergunta, como é que você prefere ser chamado? Como é que você se identifica? Isso já é um acolhimento que essas pessoas geralmente não têm na unidade de saúde. Então, vamos ter esse cuidado. E quando a gente fala sobre sexualidade, a gente tem que entender que todas as formas de amor são válidas, entre homem e mulher, entre mulher e mulher, entre homem e homem, enfim, tudo está valendo. O que importa é ter amor na relação e ser uma relação que faz bem para todo mundo que está participando. Acho que é isso, né? Uma apresentação mais curta. Sejam médicos assim, não sejam médicos julgadores, sejam médicos que acolhem os pacientes, que conversam com ele, que olham no olho, que pegam na mão, entendam que a questão de a gente abordar a masculinidade é necessário quando a gente vai falar de infecção sexualmente transmissível, porque a gente fala desse contexto de virilidade, de necessidade de ser a pessoa que transa mais, que sempre tem potência sexual, que está sempre conseguindo transar com várias pessoas, mas entendam que isso é muitas vezes uma imposição da sociedade. Para o paciente, às vezes é uma imposição da sociedade, para a gente ter essa noção, ter essas noções de prevenção, porque a partir do momento em que a gente consegue entender essa problemática por trás dessa abordagem, a gente consegue fazer uma mudança maior. Hoje em dia, eu encaro a infecção sexualmente transmissível como um problema de comportamento. É uma abordagem comportamental. Não adianta a gente só falar, usa camisinha, faz isso, faz aquilo. A gente tem que tentar entender o contexto em que está inserida aquela pessoa, para, a partir desse contexto, fazer uma abordagem mais ampla. Por exemplo, atendi paciente já que transa com 10, 20 pessoas na semana. Vamos tentar entender o que está por trás disso? Vamos tentar entender se é realmente uma prática saudável, se é realmente pelo prazer,
ou se não é para substituir outra coisa, mas para isso a gente tem que sair desse local do médico que só aponta, que só vê a doença, a gente tem que tentar analisar esse comportamento, analisar o comportamento quando a gente fala em infecção sexualmente transmissível na população masculina, é analisar o machismo e o peso desse machismo, as diversas masculinidades que existem, o problema do homem ser visto como aquela pessoa viril e provedora, enfim. Acho que essa é a reflexão principal que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Só para não deixar de abordar também, aqui é a mandala da prevenção combinada, que é um conceito interessantíssimo que o Ministério da Saúde usa. Ele fala, né, tipo assim, não adianta a gente só abordar uma frente quando a gente fala em infecção sexualmente transmissível. Isso não tem funcionado e por isso a gente vem com outro contexto. Existe profilaxia pós-exposição, que é tomar medicação depois de uma atividade sexual desprotegida. Profilaxia pré-exposição, que é tomar medicação antes da atividade sexual desprotegida. Isso focando no HIV, né? Prevenir transmissão vertical de todas as infecções sexualmente transmissíveis. Imunização, galera, a vacina funciona. A gente está em 2020, é triste ter que falar isso. A gente está vivendo um momento político extremamente frágil. Levantem as bandeiras de vocês, lutem pelas causas que vocês acreditam. A gente precisa disso nesse momento. Enfim, a vacinação é importante, imunizar para hepatite B e HPV, trabalhar com redução de danos. Beleza. Sexo oral transmite sífilis, transmite gonorreia. A pessoa vai deixar de fazer? Provavelmente não. Ninguém faz sexo oral de camisinha. Quer dizer, ninguém é forte, mas quase ninguém faz sexo oral de camisinha. Você conscientizar o paciente que está ali na sua frente, que é uma forma de transmitir sífilis e gonorreia e clamídia, possibilita que, quando surge o menor sintoma, possibilita que você converse a importância de rastrear. Enfim, não adianta falar, tem que fazer sexo oral de camisinha. Não é isso que funciona. É entender o contexto, adequar a melhor realidade, apresentar as possibilidades para o paciente para que ele tenha autonomia para escolher o que é melhor para ele. Diagnosticar e tratar todas as pessoas com infecção sexualmente transmissíveis e HIV, usar preservativo masculino, feminino e gel lubrificante. Uma dica que a gente faz aqui, que a gente faz na clínica, que percebe que faz resultado, que traz resultado, a gente bota preservativo não só na recepção, a gente bota dentro de todos os consultórios, no corredor, dentro do banheiro. Por quê? Camisinha, quanto mais tiver, melhor. A pessoa às vezes tem vergonha de pegar um pacote de camisinha na recepção, porque todo mundo vai ficar olhando. Deixa dentro da sala, deixa no banheiro, deixa em qualquer lugar. Se ele pegar e usar uma, já está válido, já está excelente. Ele pegar 10 ou uma, já estou feliz. Então, essa dica também é legal. Tratar todas as pessoas vivendo com HIV e AIDS, testagem regular para HIV e outras ISTs e hepatite virais. Então, é aquela. Check-up em população jovem é investigação de infecção sexualmente transmissível para um homem, né? E para a mulher tem rastreio de câncer de colo de útero. E, galera, por favor, se imunizem, tomem as vacinas, recomendem a vacinação. É isso. Espero que a apresentação tenha ficado boa. Passei um pouquinho do tempo. Muito obrigado pela oportunidade. Abraços.